Você está fazendo sua poda do jeito errado e não sabe. Veja nesse vídeo o passo a passo como fazer uma poda correta. Bom pessoal, vamos aqui mostrar o início da poda. Estamos iniciando hoje aqui a poda. Vou demonstrar aqui como a gente efetuar essa poda. A gente começa aqui fazendo a limpeza das folhas, certo? A gente vem, vamos selecionar os ramos que a gente quer deixar em cada lateral. A gente vai aqui fazendo a limpeza, né? Tirando essas folhas, um pouquinho aqui. No caso, essa seria a poda, a meia poda, né? A poda mista, na verdade, porque temos a poda de formação, que a gente iria voltar aqui, os ramos todos nessa posição aqui. Se fosse uma poda de formação, nós iríamos voltar esses ramos todos aqui. Iríamos cortar todos aqui nessa posição aqui. Como a gente vai fazer uma poda mista, visando produção, mas ao mesmo tempo também formação. Daí a gente vem, seleciona aqui 2 ramos de produção, mais ou menos aqui. De acordo, a gente fez já a análise de gema. Aí a gente já temos aqui mais ou menos um direcionamento dessa poda. Como a gente vai deixar, quantos gemas a gente deve deixar. Porque aqui em média de entre 10 a 12 gemas. Sim, na análise deu que estava da sexta em diante, né? Daí a gente não pode deixar menos de 6 gemas, que a gente vai perder produção. Com base na análise, a gente já tem uma definição mais detalhada onde está o cacho. Então aí a gente vai fazer essa poda, levando em consideração a análise que já foi feita. Vamos olhar aqui esse ramo que já está feito aqui. Exato. Vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos deixar ele com 10. Já temos 6 e 3 gemas a mais, já com uma probabilidade de produção. E como a gente falou que a gente vai fazer uma poda mista, a gente não só vai visar deixar ramos, somente ramos de produção. Vamos deixar em cada saída, o que nós chamamos aqui de esporão, são esses raminhos mais curtos, aonde a gente vai obter a formação aqui, ó. Um raminho desse aqui, por exemplo, vai brotar aqui, para na próxima poda a gente ter ramos mais próximos da base. Caso a gente não deixe esse que a gente chama de esporão aqui, mais curto, com 6, 4, 5 geminhas aqui, ó, 2, 4, 5. A finalidade é brotar aqui para a gente obter ramos na base também em uma próxima poda. Caso a gente não deixe, a poda vai alongando, ao ponto da gente só ter ramos aqui no meio, que não seria interessante. Seria um espaço aqui próximo à planta que não estaria usando. Não teria brotação aqui. Então a planta ela precisa ter uma uniformidade na latada, de maneira que tenhamos ramos produtivos na base, mediano e também no ponteiro. Agora, não é sempre que dá para fazer a poda mista, né? E como é que dá para saber isso aí? Bom, quando a gente observa na estética da planta e não tem ramos com padrão adequado para poda, aí a gente já vai optar por uma poda voltada geral aqui nesse primeiro arame, para a gente fazer uma poda de formação. No nosso caso, nesse caso aqui especificamente, a gente fez a análise de gema e a análise mostrou que a gente tinha probabilidade de fazermos ainda mais uma poda de produção. Fora também que quando a uva tem uma carga muito grande, né, uma produção muito grande, a próxima poda, o ideal seria voltar, né, os ramos para que a planta tenha esse descanso, digamos assim, né? Como é que funciona isso?
É uma poda de formação que a gente chama, né? Para que ela tenha toda aquela formação durante aquele ciclo, a gente não deixa cacho na planta, a gente vai deixar somente ramos para que no próximo ciclo a gente tenha uma poda excelente, né? Com uma qualidade maior, uma produtividade maior. Isso varia muito de variedade para variedade, né? Temos, por exemplo, no caso da Red, é uma uva diferenciada, o manejo dela é um pouco diferente das demais. Então isso, gente, varia de cada variedade de uva. Temos a Red Globe, temos a Itália, algumas pessoas trabalham com ela, temos a Vitória, e assim temos vários tipos de uva, variedades de uva. Então isso não é uma regra, né? Não é uma regra para todas as variedades. Então cada variedade tem suas particularidades. E isso a gente vai trabalhando e a gente vai entender a característica de cada planta. A Vitória, essa área aqui que a gente está agora, ela era Vitória. Como era que funcionava a poda no caso da Vitória? A Vitória, como ela é uma uva bastante fértil, qualquer ramo que a gente deixasse, vinha em cacho. Tipo assim. Sempre. Não tinha essa de precisar voltar. Não há necessidade de fazer poda de formação na BRS Vitória, porque ela é uma uva bastante fértil. Então todos os ramos ela tem cacho. A fertilidade dela chega a ser 98%. Conta a sua história aí, como foi com a Vitória. Bom, a Vitória foi um período que eu trabalhei com ela. Foi uma experiência para mim que até então eu não conhecia, mas já ouvia falar que ela estava no mercado e era uma uva boa, produtiva e com aceitação no mercado. Daí essa área aqui mesmo era, antes da Vitória, era a Benitac Brasil. Acho que essa variedade está quase extinta hoje, a gente quase não vê mais essa variedade hoje no mercado. Poucos produtores, acho que raríssimo ainda tem ela ainda, pouquíssimo. Uma uva que ela foi ficando extinta até o ponto que a gente quase não vê mais. Daí eu substituí pela Vitória, foi um período muito bom, eu gostei de trabalhar com ela, uma uva muito boa também, mas com o passar do tempo ela foi envelhecendo as plantas e aí eu optei por plantar essa daqui, que é a Red Globe, que é uma variedade que eu me identifico muito bem. Tenho apresentado bons resultados e muito boa. E ali, do lado, tem também a variedade Núbia. Me conta um pouco qual a sua experiência com a Núbia. É muito boa também. A Núbia é uma variedade também, a BRS Núbia. Ela é uma variedade também muito produtiva, muito boa. Também lembrando sempre, gente, tudo depende também do manejo, como a gente vai tratar cada variedade. E a poda da Núbia segue um pouco desse padrão da Red também, né? Exato. A Núbia, ela é uma variedade também de cor negra, que também ela se assemelha um pouco à Red também, no sentido de podas. A gente deve fazer a poda dela sempre visando garantir a base. Aproxima mais aqui para a gente falar mais um pouco sobre base, o que é base. Base, gente, são esses ramos que vai nascendo aqui, ó. Entendeu? Os ramos aqui, nós precisamos ter sempre esse cuidado de trabalhar sempre ramos aqui próximo à base. O que é base? É isso aqui, essa parte da planta, esse esqueleto que segue aqui, ó. Eles seguem o arame principal, a gente chama isso de base, que é a base central da planta. Daqui ela emite ramos laterais, que é isso a gente vê na formação. Conforme eu mostrei aí em outro vídeo, nós mostramos aí, como nós podemos fazer a formação dos ramos laterais. Então é isso. Um ramo desse aqui, como ele já está um pouco distante, o que é que eu faço? Eu venho aqui e volto aqui. Qual o objetivo de voltar esse ramo aqui? Ele vai brotar aqui e eu vou ter ramos mais próximos da base, que é isso aqui. Tipo ramo nesse calibre, né?
É interessante que eu tenha ramos nesse calibre aqui na planta, que isso aqui são os ramos de produção, probabilidade alta de produção nesses ramos aqui. Então é interessante que tenha, nessa meia poda que a gente chama, é interessante que tenha ramos nesse comprimento, com essa quantidade de gema, mas também é interessante que tenha ramos próximo à base, que são esses mais curtos, porque esses que vão formar mais para frente, futuramente. Então, esse ramo aqui ela vai brotar aqui, e eu vou formar ramos semelhantes a esses, nesse calibre, contanto que ele esteja mais próximo aqui da base. Para isso eu ter uma estética na planta, e por si só ela já vai também entender a planta que ela está sendo rejuvenescida. Essa poda aqui seria isso, renovar ramos aqui na base. Então é isso aí, gente. Isso aqui foi a demonstração aqui do início da poda. Ao final do dia a gente vai estar mostrando a fila totalmente podada, e aí vocês vão ter uma ideia de como fica ela depois que a gente finaliza a poda, ok? Ainda sobre a poda, mostrar aqui essa área já concluída a poda. Essa área aqui é a primeira válvula que foi podada, e a gente vai aqui dar mais detalhes sobre a poda. Como podemos ver aqui, já foi podada, né? A gente já fez também a aplicação do Dormex nessa área também. Como disse, o Dormex ele é fundamental para a quebra de dormência das gemas. Após a poda, é fundamental que a gente faça a aplicação desse produto. Caso a gente não faça a aplicação, a planta ela não vai ter uma boa brotação. Ela vai brotar no máximo 20% das gemas. Vou mostrar aqui esse ramo aqui, só para vocês entenderem o que significa gemas. Aqui está o ramo, certo? E aqui são as gemas, de onde ela vai brotar, de onde vai vir os cachos também. Os brotos vai sair nessas gemazinhas aqui, ó. Nós podamos tirando toda a folha e alguns ramos, alguns ladrões que ficam no ramo verde natural. Daí está aqui. Nós temos ramos um pouco mais curtos, isso é normal da planta. Alguns ramos que não atingem as 10, 12 gemas, como no caso aqui foi feita a análise de gema, indicou na análise que os cachos estavam da sexta gema para frente. O que significa dizer isso? Significa dizer que numa vara como essa, por exemplo, vamos contar aqui quantas gemas ela tem, a vara completa. Ela tem uma, duas, lembrando outra coisa também, outro detalhe, que essas duas gemas aqui, do início do ramo, vocês nem consideram, desconsideram elas porque ela nem brota. São gemazinhas bem... Ela nunca brota, né? Porque quanto mais gemas tem aqui no final... Exato. A predominância dela vai ser sempre na frente. Ela brota assim, se a gente voltar ela aqui, né, deixar ela limitada aqui com 4 gemas, aí ela vai forçar a brotação nessas gemas primeiras aqui. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso aqui, essa vara ficou com 10 gemas. Não necessariamente todas as varas vai ficar com 10. Não é o caso, né? Algumas varas vai ficar menos do que 10. Mas isso também não impede que ela venha cacho aqui. Porque na formação da planta, por si só, ela já... é um processo natural dela, ela forma ramos grandes, como também ramos menores. Isso não significa dizer que ela não venha cacho nesses ramos menores. Pois bem, como disse, a importância da gente deixar as varas conforme indica a análise de gema. Por quê? Porque a gente vai ter um acerto maior nos cachos, a gente vai ter chances maiores de a planta produzir mais cacho. Por quê? Porque se a gente deixa com 6 gemas, seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente estaria podando aqui, porém, essas 4 gemas aqui seria, né, descartada.
Daí a gente perderia a chance de vir cachos nessas 4 gemas aqui, nesse caso, né? Nesse exemplo que eu estou dando. E tem também a questão da análise de amido. E isso é feito ainda durante a análise de ramo, que faz a análise de gema e de amido. Como é que funciona essa questão aí? Com certeza. Nós mostramos aí em outro vídeo que a análise de amido é importante. Quando você faz a análise de fertilidade, também você já recomenda, você pede ao laboratório que eles também façam a análise de amido. O que seria amido? Amido corresponde à reserva na planta. Amido, ele é a reserva da planta. Quando esse amido está acima de 25%, já é uma condição boa de reserva para a gente ter boa probabilidade de cachos. Porque, afinal de contas, o nosso interesse, né, é produzir. Porque uva, pessoal, é uma cultura que ela exige um custo muito alto, ela tem um custo elevado, mas não significa dizer que é inviável. Não, é muito viável, uma cultura muito boa de se trabalhar e ela tem um resultado muito bom. Fazendo do jeito certo. Fazendo tudo certinho, fazendo o dever de casa, tudo dá certo. A planta, ela reage o seguinte, ela reage da forma como ela é tratada. Se a planta é bem tratada, então ela reage positivamente e o resultado é produção. E é isso que a gente espera de uma planta, né? A gente vai imaginar o seguinte, a gente cultiva uma planta dessa esperando o quê? Frutos nessa planta. Então, pessoal, a gente, no meu caso, por exemplo, eu me mantenho daqui, eu vivo daqui, certo? Eu não sou patrocinado por nenhum produto, né? Embora a gente mostre alguns produtos, porque são produtos que dão resultado, tenho tido boas experiências, e daí a gente mostra. Mas meu negócio aqui, eu me mantenho daqui, sobrevivo daqui. Eu não tenho outra fonte de renda. Pois bem, vamos aqui ainda. Nossa família sobrevive daqui a quantos anos? Ah, essa história é bem interessante. Meu filho aqui mesmo que está gravando, ele nem era nascido ainda quando eu comecei essa atividade. Eu comecei lá atrás, na década de 95, meados de 95, a gente começou nessa atividade e deu muito certo. Daí para cá eu vim cada dia mais gostando disso, gente, porque eu gosto disso aqui, eu amo o que faço. Além de eu ter o resultado, isso aqui para mim não é um fardo, tem que trabalhar todo dia, é prazeroso, né? Prazeroso trabalhar. E aqui, como foi quando o senhor começou aí no ramo? Em questão de informações, porque é escasso, né? Essa questão de informações e de produtor para produtor, como foi? Ah, sim, foi muita dificuldade. A gente, quando começou na uva, naquela vontade de produzir, e a gente erra muito, eu errei muito. Teve momentos que eu ficava sem saber como eu fazia as atividades da uva. Então, às vezes a gente buscava informação em outras pessoas também, que às vezes não sabia muita coisa também, e a gente foi tentando aí, e ao longo desse tempo a gente acumulou aí um conhecimento, uma experiência vivida, porque é diferente da gente estudar na teoria e a gente vir para a prática, pessoal. Quando a gente vem para a prática, a gente vai ver que é tudo diferente. É muito diferente do que a gente aprende, do que as pessoas estudam em uma sala de aula, em um curso, por exemplo. Mas aqui está a vivência no dia a dia. Então, o dia a dia da gente aqui com a planta é que a gente vai ter uma aproximação maior, a gente vai ter um convívio com a planta no dia a dia. Então, de maneira que você passa a amar isso aqui, você passa a gostar do que faz. E uva é uma das culturas, uma das melhores culturas que eu já trabalhei ao longo da minha vida. Foi na uva onde eu me estabilizei e gosto demais disso aqui. Então, gente, outra coisa também que a gente vai mostrar aqui, falamos um pouco mais da história, né? É importante as pessoas saberem. Outra coisa que a gente vai mostrar aqui é quando a gente poda, ela começa a sair, pingar água aqui, por exemplo, vamos mostrar aqui. Aqui são os ramos, aí começa a sair essas gotinhas, ela começa a pingar esse pinguinho d'água aqui dos ramos, que são
processos normal. A gente diz aqui que a planta está chorando. É um linguajar nosso aqui, significa dizer que essa planta ela está bem hidratada. Ela foi bem hidratada antes da poda. É até importante que isso aconteça. Quando a gente poda a planta e não vê isso aqui acontecendo, a gente fica preocupado. O que é que aconteceu? O que é que faltou? Faltou a irrigação, que é um dos fatores principais antes da poda. É necessário que a gente aumente a quantidade de água, de irrigação, para que a planta esteja hidratada na hora de você fazer a poda. Significa dizer que a planta está preparada para dar início a um novo ciclo, porque é aqui que começa um novo ciclo da planta. A gente começa a contar desse ponto, após a poda, a gente começa a contar as datas dela a partir dali. Porque todo o processo da uva ao longo do ciclo dela, que é de, em média, 120 dias, algumas variedades são mais precoces, mas no geral é 120 dias o ciclo da uva. Até fechar a colheita, fechou todo o ciclo dela. Então até lá existe muita coisa a ser feita. Então é desse ponto que começa a ser contado as datas para cada processo, para cada manejo que a gente vai fazer, aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes, e daí vai um monte de coisa que ao longo aí da safra a gente vai estar mostrando aí o passo a passo dessa atividade aqui, certo? Uma outra coisa também que a gente precisa, é muita coisa que a gente precisa mostrar, mas a gente vai mostrando um a um. E você, amigo que está nos vendo aí, deixa o seu like. Se você está gostando do nosso trabalho, compartilha aí. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal para que essas informações estejam sendo levadas a mais pessoas. Vamos mostrar aqui outra coisa também. Nessa fila aqui, um outro processo que a gente faz aqui, a gente chama de rastelamento. O que seria isso? Toda essa matéria que a gente derruba daqui, que são as folhas, e esses ramos que a gente não precisa, né? Como já mostrei em outro vídeo, a seleção que a gente faz. A gente faz a seleção de ramos, a gente vai deixar a quantidade de ramos na planta que é suficiente, né? Depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso, a quantidade de ramos por planta. Aí depois a gente vai mostrar também isso aí. Esse rastelamento consiste em que a gente rastelar todo esse material para a planta, aonde aqui vai ficar úmido. Por exemplo, aqui nós chamamos de cobertura morta, gente. Ó, aqui fica um ambiente muito bom para as raízes, que nós chamamos aqui de radicelas. Essas radicelas, elas estão aqui em plena atividade. A gente vai ver se a gente consegue mostrar aqui. Pronto, já tão facilmente a gente já consegue aqui descobrir essas radicelas. Olha como elas estão aqui, as raízes, né? Ó, aqui são as raizezinhas, né? E daí elas estão, a cada 72 horas, a planta emite novas raízes. Então é muito rápido. Se a gente não faz essa cobertura, o que é que acontece? Esse solo aqui, ele fica exposto ao sol, e essas raízes, elas morrem. Então essa cobertura morta aqui, isso é fundamental. Além de servir de matéria orgânica também. Com certeza. Toda a matéria orgânica que a gente devolve, tira daqui, devolve para o solo, toda essa matéria, ela devolve para o solo novamente. Então isso se degrada com o tempo, e essas folhas aqui viram adubo novamente. Porque aqui está o acúmulo de matérias orgânicas, de vários nutrientes que a planta acumulou ao longo do ciclo passado, está nessa folhagem e ela devolve tudo para o solo. Vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo, aqui é o meio da fila, onde a concentração de raízes não está mais lá, ao longo do camaleão, que a gente chamamos isso aqui de camaleão, que é aqui onde está a maior concentração de raízes, certo? Então a gente cuida disso aqui, dá uma atenção especial para isso aqui, porque é onde está a maior concentração das radicelas aqui. Aonde a irrigação está caindo diretamente, quando a gente faz a fertirrigação, ela cai diretamente aqui. Então o objetivo é esse, que a gente tenha uma boa cobertura disso aqui, para que essas raízes estejam sendo dia a dia alimentadas com os nutrientes que são aplicados no solo,
e sobre essa cobertura ela mantém a umidade por mais tempo. E aqui no meio a gente pode observar que fica mais seco, né? Então o solo onde está, né, mais seco aqui, por mais que a gente irrigue, mas a gente observa uma nítida diferença, né, do solo aqui para esse solo aqui. Vamos ver aqui, só mostrar mais uma vez como a condição aqui está muito mais favorável para a planta. Aqui a gente faz a cobertura com bagaço de coco, que é o composto orgânico, mas além disso já vem essa folhagem e cobre isso aqui. Observa que está bem úmido, né? Ó. Vocês podem observar no vídeo, está úmido e está um pouco escuro. Então isso aqui é uma concentração de matéria orgânica muito boa. A fim de exemplo, nós vamos mostrar aqui uns ramos que ficaram com aproximadamente 6 gemas. Nossa análise, ele mostrava que a fertilidade do ramo estava da 6ª gema até a 15ª. Então aqui temos esse ramo que não tem mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas. Essa gemazinha aqui a gente não conta porque ela nem brota. Nós nem podemos, mas se contar com ela, nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gemas. Uma gema a mais do que indicava onde estava o cacho. A análise mostrava isso. Então, nós podemos ver daqui uns 10 dias, esse ramo já vai estar devidamente brotado. E aí nós vamos comprovar o que o análise indica. Porque temos, a maioria dos ramos aqui foram podados com, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aí tá com 9 gemas, porém aqui temos alguns ramos que foram podados que ficaram com apenas 6 gemas, alguns com 5. Então, vamos lá, nesse trecho aqui, nós vamos mostrar e comprovar, assim que estiver brotando, esse exemplo aí, para comprovar. Sim, com certeza. Aqui nós podemos ver na prática, por exemplo, esse ramo aqui, né, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemas. Então, o que é que a análise dizia? Para a gente podar acima de 6 gemas, para a gente ter uma probabilidade maior de produção. Sendo assim, nós vemos aqui, isso vai ser como uma amostra, isso vai ser como um exemplo, para a gente exemplificar da importância que é você fazer análise de gema, para ter um acerto maior na hora da poda. E como esse vídeo sobre a análise de gemas, nós já falamos sobre isso aí, e aqui nós vamos comprovar na prática, porque nós mostramos na prática como se faz aqui. E para mostrar aqui o exemplo na prática, podemos ver aqui esse ramo que ficou curto em relação a um outro ramo. E podemos ver aqui, ó, essas 2 gemas nem brotaram, como havia dito. Geralmente essas 2 primeiras nem brotam. Veio brotar dessa 3ª, 4ª gema para frente. Como ele ficou um ramo curto, probabilidade mínima de cacho. Nesse caso só veio um. Apenas um cacho. Então não é isso que a gente quer. A gente espera que um ramo desse venha pelo menos 4 cachos. Até 5 cachos no ramo. É normal que venha. Daí a gente faz a seleção e decide por deixar os melhores cachos. Então, esses ramos aqui foi feito, como a gente já tinha dito, a análise de gemas, e esse ramo aqui foi podado com 6 gemas no limite e só veio um cacho. Agora vamos mostrar outro ramo que foi deixado um pouco mais de gemas para a gente ver essa diferença. E aqui vamos mostrar um ramo com um exemplo claro aqui, onde deixamos o ramo mais comprido, com aproximadamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gemas. Nós já podemos observar já um número de cacho mais expressivo, onde podemos ver aqui, ó, um cacho. Esse aqui é o cacho, aqui outro cacho aqui, 2, 3, esse aqui é pequeno, aqui é um sinalzinho de cacho. Embora o ramo está um pouco pequeno ainda, porque ele ainda está desenvolvendo a brotação. Está no início da brotação. Início da brotação, e aqui esse cacho ele ainda vai expressar ainda com o alongamento dos foliares fertilizantes que a gente está aplicando para estimular o crescimento do cacho. Então aqui é mostrar para vocês aí a diferença. Então esse ramo já tem
4 cachos. 4 cachos. Então, diferente de um. Exatamente. Tem um percentual maior de cacho. É esse o objetivo. Já. Vamos mostrar outro exemplo aqui de um ramo que nós deixamos com um número maior de gemas em relação àquele lá que só tinha 6. Então aqui podemos ver, ó, um sinal de cacho. 2, 3, 4 cachos, pelo menos 4 cachos por vara. Isso já é um número bem excelente. Já teremos um percentual bom de cachos, uma vara com 4 cachos, com certeza. Mais exemplo aqui, vamos mostrar. Por exemplo aqui, nós podemos ver aqui 2 cachos, 3, 4 cachos. Esse aqui, 4 com esse. um pouco pequeno, mas ele ainda está em desenvolvimento. Possivelmente ele ainda vai alongar com o processo da aplicação dos hormônios que a gente aplica para alongamento. Possivelmente ele vai expressar ainda um cacho ainda excelente. Bom, esse aí foi o vídeo falando sobre a importância da gente seguir o passo a passo certinho, começando da poda. Nós mostramos aí a importância de ter um bom manejo na hora da poda, tudo pensando em uma boa produção. Dá um like e se inscreva no canal para que esse vídeo esteja sendo recomendado para mais pessoas. E é isso aí. Valeu!